Aí, tio Tia, sou o tio Petisco. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que várias pessoas me perguntam e ficam até com dó. Assim, mas coitada da sua ave, ela tá presa, ou ela tem asa parada, ela tá numa gaiola, ela tá num viveiro. Eu vou falar para vocês sem sombra de dúvidas. O lugar de uma ave é sim numa gaiola, é sim no viveiro, é sim com o peitoral passeando. Mas sabe onde não é lugar dela? Morta. Isso mesmo. Isso não é o local dela, esse não é o local dela, não é o papel dela. Infelizmente, aconteceu aqui no Brasil, tá? A morte, o assassinato, na verdade, de 320 canários. Isso mesmo. Simplesmente porque eles eram canários da Venezuela, não eram canários brasileiros. O IBAMA, na verdade, junto com o IDEA, tomou a decisão de eutanasiar todos esses canários por conta de falta de estrutura, de falta de empenho, de falta de investimento, de falta de vontade do governo, das entidades, de realmente cuidar desses animais. Porque apesar de eles serem exóticos, são vidas e também merecem ser cuidadas e bem tratadas. Tá? O que acontece? Esses animais foram apreendidos do tráfico de animais e é realmente uma coisa que acontece, né? O tráfico de animais existe, eu sempre falo para vocês, são mais de 300 milhões de animais silvestres que são traficados todos os anos. Esses animais têm que ir para algum lugar. Para onde vai? Segundo o IBAMA e segundo o IDEA, o melhor seria eutanasiar essas aves. Tio, tia, eu vejo muitas pessoas virem falar para mim e falar: nossa, você não tem dó deles, coitado, eles estão ali presos, né? Ou estão num viveiro. Eles têm uma questão muito importante no manejo, que é o nível até de segurança e de qualidade de vida deles. Tanto é que em cativeiro uma ave vive bem mais do que na natureza. Por quê? Porque a gente cuida. Então ele não tem predador, não tem doença. Se ficar doente, a tia Rô da Toca Silvestre vai cuidar, a gente vai dar o medicamento. Então aqui ela tem o alimento perfeito, o enriquecimento ambiental perfeito, o manuseio, o treinamento e passeios, atividades mesmo. Então ele tem uma qualidade de vida. Não que a natureza é ruim, mas a natureza é selvagem. Ela não perdoa, não tem segunda chance, não tem continue, não tem reset. Então o que a gente precisa entender? Que os animais precisam sim de uma proteção. E como que a gente protege esses animais, tio Tia? Vai falar, pô, tio Tia, que deveria fazer? A gente tem opções. Teria uma repatriação que você poderia mandar para a Venezuela de novo. Dá trabalho? Dá custo? Dá. Poderia mandar para mantenedouros, criadores amadores, criador conservacionista, criador comercial, zoológico, mas ao contrário de todas as outras opções, o que eles acharam melhor foi sacrificar, porque era o jeito mais fácil, mais rápido. Detalhe que a tia Roda Toca Silvestre vai falar para a gente aqui que nem um protocolo adequado foi feito, né? A gente tem aqui a tia Ru para falar para a gente que eles tinham uma veterinária e uma zootecnista que estavam acompanhando essas aves sem custo. Já fazia 40 dias que essas aves estavam lá, sem apresentar nenhum sintoma clínico de alguma doença. Não teve investimento para fazer um exame mais afinco ali, mais a fundo, fazer um hemograma, fazer um exame de fezes e realmente ver se tinha alguma doença que poderia dar um problema. Eles estavam se propondo a cuidar desses animais e mesmo assim tiveram que passar por esse processo de eutanásia. E parece que sobrou só um. Por que será, né? Que será que sobrou um? Será que foi para casa de alguém? Será que deixou, esse aqui eu gostei, tá mais bonitinho? Eu sou a tia Rô, médica veterinária da Toca Silvestre, especializada em animais silvestres. Essas aves, elas foram identificadas por um profissional, um ornitologista, um biólogo especializado, né, alguém que realmente entenda, né, das espécies, que saiba identificar as espécies dessas aves. E outra, não poderia ter sido tomada uma medida diferente, né? Uma medida protetiva aí diferente, talvez esperando o tempo de quarentena dessas aves, já que as médicas veterinárias que deram o primeiro suporte ali, o primeiro atendimento, estavam dispostas, né, a cuidar dessas aves aí no período de quarentena, que aí não tinham ainda fechado 180 dias, né, de quarentena. Elas estavam dispostas a continuar cuidando dessas aves de maneira correta, ali, né, adequada para o bem-estar delas, até que tomassem uma providência que realmente cuidasse da vida, né? Que desse vida para essas aves, por exemplo, uma repatriação, ou encaminhar para essas aves para um mantenedor, ou para algum centro ali de reabilitação dessas aves, né?
para que elas pudessem viver e não serem abatidas como aconteceu? Não sei, não tô acusando ninguém aqui, né? Mas eu acho estranho. Tem 320, aí você abate 319 e sobra um. Pra quê? Então, tia, quando você para e pensa, fala, não, eu sou contra ter animais silvestres como pet. Para onde iriam esses 320 animais? Para eutanásia? Você acha que é melhor? Ah, mas eu acho que não deveria ter tráfico de animais. Tudo bem, também acho que não deveria ter tráfico de animais. Mas ele existe, apesar de eu não gostar, ou de você não gostar, ou de eu achar errado e você também achar errado. A verdade é que o mundo é assim. Existe pessoas sem escrúpulo que pega 320 animais, transportam dentro de mochilas de uma maneira totalmente desumana, e essa é a realidade. A realidade que a gente precisa trabalhar é ver o que a gente vai fazer depois disso. Lógico, a gente pode fazer uma polícia com mais tecnologia, que consiga combater melhor. É interessante, show de bola. Mas são 300 milhões só de animais silvestres. Peixes ornamentais são 60 milhões. A gente precisa de uma polícia mais focada, com mais tecnologia? Lógico, uma polícia ambiental, um IBAMA, o próprio IDEA, lógico. Eu não sou contra esses órgãos, mas o problema é que eles estão depreciados na questão de salário, de estrutura, de equipamento. Não tem aonde pôr. E a gente precisa dos criadores, conservacionistas que vão preservar aquela espécie, ou os criadores comerciais que vão vender os filhotes, né, para conseguir manter os pais e também reproduzir, e também sustentar uma família, também sustentar pessoas que trabalham naquele local. Qual o problema da gente pegar esses 320 canários, colocar num aviário, no zoológico, e as famílias poderem passear e apreciar essas aves e elas curtirem uma vida e cobrar entrada para eles verem aqueles animais e pagar o sustento daqueles animais, pagar o sustento daquelas pessoas que trabalham ali? Você vai falar para mim que era melhor ter eutanasiado? Tia, eu realmente não consigo acreditar que alguém acha melhor o fim do zoológico, o fim do criador comercial, tendo esse fato. Não é argumento, é fato. O IBAMA, o IDEA não tem estrutura e a solução é eutanasiar 319 canários, porque um precisa manter, né? Um tá bom, o resto não. Lembrando, é lógico que isso não pode ser solto na natureza no Brasil. Por quê? Ah, é só no Brasil? Não. É culpa deles? Não. Se você soltar na natureza, ele vai competir com outras espécies nativas e vai prejudicar as espécies nativas. Então, o ideal realmente não é a soltura. Então, vida livre não é tão bom assim para eles aqui, né? O ideal seria fazer o quê? Vida livre lá. Aí tem que soltar lá. Sem contar que não fizeram os exames, não passaram para o especialista para ver realmente a espécie. Tudo indica, vamos supor que é um canário venezuelano, mas foi um canário da terra, foi abatido à torta direita, aí piorou, porque nem isso foi ver. Quem deveria ver? O tio Petisco deveria ver? Não, eu não sou qualificado para isso. A tia Roda da Toca Silvestre poderia ver, tem um conhecimento. O ideal é um especialista nessa área. Não é fácil a identificação, não é fácil a identificação dessas aves, precisa de muito estudo, precisa estar ali e pegar. Eu não falo com toda certeza que era um canário venezuelano ou que era um canário da terra com um vídeo desse. Eu não me arrisco a falar uma coisa dessa, porque realmente é muito difícil a gente falar com uma precisão, com uma segurança sobre isso, porque é muito parecido. A gente está vendo um livro agora aqui, ó. Olha no BenTV. Dá uma olhadinha, os BenTVs aqui, ó. Dá uma olhada. Dá para falar que é diferente um do outro? Não são diferentes, parecem tudo a mesma espécie. E aí que tá, né? Como a gente pode falar, se você olhar ali falando, tudo bem, TV, olha isso. Aí a gente vê porque que a gente precisa realmente de um especialista primeiro para falar se realmente aquela espécie não é da nossa fauna, se realmente é uma ave exótica. Depois fazer os exames, depois dar oportunidade para essas aves viver. Como? Um mantenedouro, com um criador comercial. Sim, mas ele vai ganhar dinheiro. Qual o problema? É melhor ela estar morta? É melhor ele dar emprego para outras famílias e essas aves estarem vivas? Peço para vocês, gente, vamos esclarecer a cabeça, vamos abrir a cabeça e não pensar só com o coração. Eu sei que no coração é muito lindo ela voando. Quando a gente vê no desenho animado, vê o arara voando no filme Rio, fala, nossa, que lindo. Mas você lembra que no filme do Rio ali, ele tá voando e depois ele começa a querer voltar para casa dele. Porque é muito mais difícil na natureza. E isso que é um desenho. Na vida real, ela é muito cruel. Ela não tem segunda chance. Poucos
consegue escapar? A maioria vive bem menos do que se estivesse em excito, né? Dentro de cativeiro ou criado dentro de uma família. Lógico, eu não quero colocar todos os animais dentro de famílias ou dentro de zoológicos, mas a gente precisa entender que os animais precisam de um apoio, precisam de uma estrutura quando eles são capturados de forma ilegal. E quando a gente tem esse problema, a gente precisa achar uma solução humana e adequada. Não tratar eles como humano, mas tratar a situação de uma maneira humana e dar uma qualidade de vida. Ao invés de eutanasiar, simplesmente a torta direita, sem nem parar para dar uma explicação direita ali. Nem o repórter com vários anos de trabalho na rua, ele que já deve ter visto muita coisa, quis ver o final daquela reportagem ali. O barulho não devia estar muito legal, né? Será que eles tinham estrutura dentro da outra veterinária? Porque eles foram dentro da clínica veterinária para fazer esse abate. Como foi feito esse abate? Foi feito de uma forma humana? Afinal de contas, até a vaca, né? O bife que a gente come ali, tem um protocolo para a gente poder fazer a eutanásia desses animais e poder chegar ao alimento na nossa casa. Será que esses canários tiveram a oportunidade de ter pelo menos o abate humano, né? Não sei. Eu realmente acho que foi uma decisão precipitada, uma decisão sem estrutura financeira para realmente pensar na melhor qualidade de vida para as aves, né? Até porque a veterinária e a zootecnista estavam oferecendo manter esses animais. Então não tinha por que abater eles. Sinceramente, não tem motivo, não tem justificativa para mim. É com muito pesar que eu faço esse vídeo, porque mostra a realidade do dia a dia, mostra uma realidade cruel, mas uma realidade importante para você que está em casa e que vem julgar, fala assim, não, animal, ele tem que estar na natureza, silvestre não é pet. Ah, não? Então o que é? Silvestre é abatido? É esse que é o certo? Silvestre é morto. Para mim não. Valeu? Pensa aí, tio, tia, parte petisco.